O nosso Fala Saúde de hoje tira suas dúvidas sobre o câncer de cólon, que é a extremidade inferior do trato digestivo. Esse tipo de câncer é o terceiro que mais mata no mundo. Foi a causa da morte recente do Rei Pelé e do também jogador Roberto Dinamite. É hora de saber, então, sobre diagnóstico, prevenção com a médica oncologista Juliana Chaves, que está aqui com a gente. Boa tarde, doutora. Obrigada pela presença. Vamos explicar, então, exatamente o que é o câncer no cólon, né? Que região é essa que é afetada por esse câncer? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Então, acho que tem muita confusão do cólon e, às vezes, como a gente já conversou, do colo de útero. Sim. Na verdade, o cólon é o intestino, né? E quando a gente está falando de câncer intestinal, a gente está falando de uma região do intestino que ela é composta pelo cólon direito, cólon esquerdo. A gente tem uma ilustração bem importante aqui para que as pessoas em casa entendam e não façam uma confusão. Pronto, então aqui está o intestino, que é a região do sistema final digestório que a gente tem. Tem o cólon ascendente, o cólon transverso e o descendente, que termina com o sigmoide e o reto. Então, quando a gente fala de câncer intestinal, é dessa região, sendo que o câncer é mais comum da parte do cólon do que o do reto. É mais comum em homens ou em mulheres? De uma forma geral, a incidência é bem parecida, tá? Tanto em homens quanto em mulheres. Algumas pessoas já começaram a enviar perguntas e é aquela principal e básica, né? Quais são os sintomas, que sinais o corpo humano dá para o cidadão, para o paciente, para que ele ligue um sinal de alerta e busque uma ajuda médica? Tá, então os sintomas também vão variar um pouco de acordo com a localização desse tumor. Os sintomas do cólon direito geralmente cursam com diarreia e anemia a esclarecer. Então, muitas vezes é aquele paciente que está investigando uma anemia e que você faz um diagnóstico de câncer de cólon. Outro sintoma também muito importante é a perda de peso, constipação intestinal, então aquele intestino que funcionava normalmente começa a ter prisão de ventre. E também sangramento nas fezes, é um outro sinal de alerta. Então é preciso imediatamente já buscar uma investigação, procurar um médico. A gente tem aí o SUS, o primeiro caminho para que as pessoas possam procurar esse atendimento médico. Um clínico geral, ele pode já fazer essa pré-avaliação? Sem dúvida. Um clínico geral, então, vai analisar essas queixas e já pode iniciar a investigação, né? O principal exame de investigação, então, seria uma colonoscopia, que é uma endoscopia dessa região toda do intestino. Então, consegue visualizar todo o intestino por dentro. As pessoas costumam também falar sobre a endoscopia, que ela é a via superior, e a colonoscopia vai por baixo para poder chegar, já que a gente tem muitos metros de intestino aí, não conseguiria ser por cima, sim, não é isso? Com certeza, é isso mesmo. E aí, doutora, alguns alimentos podem provocar mais, algum estilo de vida pode ser mais propício para esse tipo de câncer? Sim, então assim, o câncer de intestino, 30% está correlacionados com hábitos comportamentais. E quais são esses hábitos, né? A falta de atividade física, então a atividade física regular ela protege. A obesidade, que está diretamente relacionada com a alimentação. Então a gente condena aquela alimentação que é rica em gordura e baixo consumo de fibras, né? Assim como também as carnes vermelhas em excesso. Então agora existe um número, né? 500 gramas de carne vermelha durante a semana. É até relativamente baixo, né? Para quem come churrasco sempre, carne todos os dias, não é recomendado. E, por fim, evitar os alimentos ultraprocessados, principalmente aquelas carnes bacon, salsicha, linguiça, o peito de peru, que às vezes tem pessoas que comem regularmente. Também evitar esses alimentos. Se passou a falar mais ainda sobre esse tipo de câncer, né? O câncer de cólon, depois da morte do Rei Pelé, também do outro jogador, Dinamite. Havia uma subnotificação ou os casos estão, de fato, aumentando e sendo mais diagnosticados também? Na verdade, o câncer de intestino, ele é um tumor muito frequente, ele representa no Brasil o segundo tumor mais frequente de todos. Então, realmente, eu acho que é um tumor que as pessoas não estavam dando tanta atenção,
mas eu acho que devido a essa coisa mais da mídia, agora vai chamar atenção para a gente tentar fazer um programa de maior investimento em assistência primária mesmo, para levar essa promoção de atividade física, de melhora dos hábitos do dia a dia mesmo, da alimentação. Então é importante a gente falar. E importante também falar que é um tumor que a gente consegue fazer uma detecção precoce com exames. Tem um exame simples que se chama sangue oculto nas fezes. Sim. Então, o exame de fezes que você consegue detectar já a presença de sangue e complementar depois com a colonoscopia. Aqui a gente recebeu a pergunta da Ana Ferreira. Ela quer saber se dor na região do ânus significa um alerta para o câncer de cólon. Qualquer dor que seja crônica, que não melhore, é um alerta de alguma doença. Então, se ela tem uma dor na região anal que não melhora, ela tem que realmente passar em consulta inicialmente com o clínico ou até já com o proctologista. Tá, temos aqui algumas perguntas. As pessoas ainda estão se acostumando a falar sobre o câncer de colo, por isso é super importante a gente trazer esse assunto aqui para o Fala Saúde. Não é colo do útero, é cólon, e homens e mulheres podem ter, porque todos nós, né, seres humanos, temos o cólon. Vamos lá então. Existe uma idade em que as pessoas, por exemplo, a gente fala do câncer de próstata ou as mulheres também com mama, a partir dos 40 ou dos 50, existe uma idade em que a pessoa precisa ficar mais alerta ou fazer exames a partir de que idade para a detecção? Excelente pergunta. A partir dos 50 anos, então, já está indicado fazer primeiro rastreio, que seria a primeira colonoscopia. E para pacientes com história de familiar positiva, então se você tem um parente de primeiro grau que teve o câncer de cólon, intestino, principalmente abaixo dos 50 anos, essa pessoa já pode começar esse rastreio aos 45 anos. Um telespectador pergunta, ele fez a cirurgia bariátrica de redução do estômago e quer saber se ele entra num grupo de risco para o câncer de cólon. Não pela cirurgia bariátrica, mas sim pela obesidade. Então, a obesidade já está comprovado, está correlacionado. Quem tem obesidade, o sobrepeso tem maior risco de desenvolver o câncer de cólon. Casos na família são, por exemplo, mais comuns que outras pessoas também têm? Ou seja, é um câncer que pode vir a passar entre familiares? Pode ser um câncer genético, que a gente chama, Aproximadamente 10% são tumores genéticos e geralmente são famílias que vai diagnosticar o câncer mais precocemente. Então, o câncer aparece com 40 anos, às vezes até com 30 anos. É um sinal de alerta. Ou vários familiares também acometidos pela doença. É muito importante a gente sempre falar e a gente continuar convidando você aí de casa a participar. Lembrando, o assunto de hoje do Fala Saúde é câncer no cólon. Não colo de útero, mas cólon, que todos nós, homens e mulheres, temos. E você pode participar com a gente, mandando sua pergunta. A médica volta daqui a pouco para esclarecimentos, porque é a informação que leva ao diagnóstico precoce e ao tratamento e à cura. Envie perguntas para 999430001 e a hashtag é você no JL1. Estamos de volta para responder a sua pergunta sobre o quadro Fala Saúde de hoje. Câncer de cólon, que é a extremidade inferior do trato digestivo. A médica oncologista Juliana Chaves continua a responder aqui. Chegou a pergunta da Cristina, do bairro da Pedreira. Ela diz que está acompanhando aqui o JL1. Obrigada, Cristina. Tem muita prisão de ventre e quer saber se está dentro desse grupo de risco para o câncer de cólon. Sim, a alteração do hábito intestinal, ou seja, tanto a prisão de ventre quanto a diarreia, são sinais de alerta. Então, ela tem que passar por uma consulta e ser investigada. Não é comum ter prisão de ventre. Qual é o tempo de colonoscopia que um paciente pode fazer? Por exemplo, algumas pessoas fazem a endoscopia uma vez no ano. Sim. E a colonoscopia? Na verdade, a gente vai fazer uma de base aos 50 anos, dependendo dos achados. Então, por exemplo, uma colonoscopia que tem muitos pólipos com cara ali suspeitos, pólipos vilosos. Essa pessoa vai ter que repetir aí num período talvez de 1, 2 anos. Uma pessoa que faz uma colonoscopia e que não é encontrado nenhuma lesão pré-maligna, que são os pólipos, pode fazer depois de 10 anos. A Ana de Coaraci pergunta sobre a nossa gastronomia, que é muito forte, marcante, tem algumas especificidades. Se a nossa gastronomia, a nossa culinária pode contribuir de alguma maneira para o câncer de cólon. O câncer de cólon está relacionado com a obesidade.
né? Não diretamente com a gastronomia. A gastronomia, se você comer muito e não tiver com aquele peso adequado, sim, você vai estar tendo um fator de risco maior para desenvolver a doença. Mas, de uma maneira geral, até os peixes são bem melhores do que as carnes vermelhas. A cultura paraense tem essa questão do açaí, também é bom, frutas também é bem positivo. Então, de uma maneira geral, é o sobrepeso e a obesidade. Aqui a pessoa que mandou não deixou o nome, mas diz: tenho 29 anos e sangramento nas fezes, às vezes. Peso 78 quilos, faço atividade física constante, não bebo nem fumo, nem uso nenhum tipo de droga. Ainda assim pode estar dentro de uma possibilidade, já que tem esse sangramento? Sim, o sangramento nas fezes sempre tem que ser investigado. Pode ser uma doença hemorroidária, que é a causa mais comum, mas sempre tem que ser investigado, não é normal ter sangue nas fezes. Quem já teve pólipo na vesícula e estômago deve fazer rastreamento antes de 50 anos? Não, não é um fator de risco o pólipo na vesícula e no estômago, né? A gente segue mesmo com aquela questão dos pacientes que têm uma história familiar positiva. Outro paciente também que tem um grupo maior são pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, aí tem a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, também tem um risco mais avançado, maior de desenvolver a doença. Hashtag você no JL1 está chegando aqui, Ana Paula. Minha filha tem 13 anos, mas aos 10 foi diagnosticada com a doença de Crohn. É isso mesmo. Ela pode desenvolver o câncer de cólon? Sim, ela tem um risco maior de desenvolver o câncer de cólon. Então, ela provavelmente, a partir dos 40 anos, já vai ter sido feita uma avaliação inicial para ela. Temos aqui também a pergunta: fístula anal tem relação com câncer de cólon? Mais relacionado com câncer de ânus. E não de cólon, né? Que é o finalzinho do trato digestivo, o câncer anal. Tá bom. A gente tem aqui também, em relação à pergunta das relações sexuais, se há alguma questão mais específica com o câncer do cólon. Na verdade, a relação sexual anal desprotegida pode aumentar o risco de uma infecção pelo HPV, que é um fator de risco para o câncer anal. Aqui a pergunta é sobre hemorroidas, se o câncer tem uma relação. Quem tem hemorroidas tem uma disposição também maior para ter o câncer de cólon? Não é um fator de risco para câncer de cólon. A gente está chegando aqui também. Tem tempo mínimo de espaço entre uma colonoscopia e outra? A gente até já falou sobre isso. É um indicativo médico. É o que você encontra e você vai rastrear. Geralmente, 1 ano, né, é um tempo mínimo, né? A não ser que você esteja durante um tratamento e você faz com 6 meses. Olha, minha mãe teve câncer de cólon, fez tratamento, ficou curada, mas hoje ela está com fístula. Isso é normal e sente dor, muita dor. Se ela já teve uma neoplasia, toda pessoa que já tem um câncer tem um risco maior de desenvolver um segundo câncer. Então, dor crônica sempre tem que ser avaliada. Então, ela deve retornar ao médico dela para fazer essa avaliação. Doutora, muito obrigada. A gente deixa aí a mensagem para que todas as pessoas se observem e se cuidem. Sim. E qualquer alteração é a busca médica. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde.